Golpe militar na Bolívia. O Lula tem que tomar muito cuidado, porque isso serve de aviso para ele. A qualquer momento, a qualquer instante, esses militares que ele acha que está acomodado, ele acha que, né, consegue controlar através do Estado, sem uma campanha de conscientização política, quem é o teu exército. Então, o Lula vai cortando gastos no INSS, aposentadoria dos trabalhadores rurais e Bolsa Família. Tudo isso vai colaborando para um aspecto de crise, pode levar a um golpe de Estado. O presidente boliviano Luiz Arce empossou nesta quarta-feira em La Paz uma nova cúpula nas Forças Armadas. A cerimônia de juramento ocorreu em meio à tentativa de golpe de Estado por parte do chefe do Exército, Juan José Zúñiga, que mobilizou tanques e tropas em frente à sede do governo. Os veículos militares tentaram derrubar uma porta do Palácio Presidencial sob ordens do oficial rebelde na Praça Murillo, no centro da capital boliviana. Zúñiga tinha sido afastado do governo na véspera. Tá. Então, tu acha que esse cara vai fazer isso sem o consentimento do Departamento de Estado americano? Na sequência, esse pessoal que são chamados de agitadores, aquela Kiss, Olavete, aquele Ricardo Salles, né? Ricardo, o nome dele, né? Elogiaram o golpismo deles. Isso alimenta a teoria de repressão do PT usando o STF. Porque agora, você viu, por isso que é importante a gente caçar o golpismo por causa disso aí. Ó. Tá, mas o golpe é militar. Efetivamente um golpe. E isso também desmente essa teoria do PT. Como eu estou dizendo há 5, 7 anos, só existe um golpe. Ele é militar. Porque não importa por qual caminho técnico, tático, os Estados Unidos venha a derrubar o teu governo, a destruir os teus recursos, né, industriais, ele sempre vai requerer que os militares colaborem, porque os militares são os caras com as armas que impedem que o inimigo, seja ele qual for, avance, ou que crie dificuldade, qualquer coisa do tipo. No caso, os nossos militares são literalmente treinados na Escola das Américas, onde os Estados Unidos treinam todos os ditadores da América Latina do pós-guerra. Quem quiser colaborar, aqui estão os meios, tá? Apoia-se, assinaturas a partir de 10 por mês, Catarse a partir de 5, doações livres via Pix. Os links estão na descrição, verifiquem. Ó. As Forças Armadas pretendem reestruturar a democracia, para torná-la uma verdadeira democracia, e não uma democracia governada pelas mesmas pessoas durante 30, 40 anos. 40 anos manejando o país. Em meio à tensa situação em La Paz, Arce recebeu o apoio de vários colegas da região, que rejeitaram a intenção de golpe de Estado. O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu calma ao país sul-americano, assim como o presidente Luiz Inácio Lula. Calma. Quer dizer, ele não disse condenamos o golpe. Estamos do seu lado. Não. Calma. Tá vendo? Da Silva. A gente tem certeza que a gente podia ter uma posição. Como eu sou um amante da democracia. Porra, vocês são veículos profissionais de imprensa. Vocês não podem aumentar o volume disso? Que a democracia prevaleça na América Latina. O golpe nunca deu certo. Obrigado. O povo boliviano está convocado hoje. Precisamos que o povo boliviano se organize e se mobilize contra o golpe de Estado, em favor da democracia. Essas cafonices, a gente com esses chapéu e cocar e o cacete, toda a América Latina faz essa merda, né? Esses caras de esquerda sempre fazem isso, né? A situação provocou uma forte mobilização popular contra o possível golpe e a polícia teve dificuldade para conter a marcha que se dirigia para a Praça Murillo, ocupada pelos militares. Os agentes das forças de ordem formaram uma barricada humana para bloquear os manifestantes. Protegendo os golpistas. Se eles fossem exitosos no golpe, essa mesma polícia ia apoiar o golpe. Não vamos deixar que isso aconteça novamente. O povo é o povo e o povo está no poder. Para a Praça Murillo, uma área histórica, onde estão situados a Praça Murillo. Após várias horas de tensão, as tropas sob comando do destituído chefe do exército deixaram a Praça Murillo.
uma área histórica, onde estão situados a presidência e o Congresso. Em seguida, o presidente Arce e o vice David Choquenwaka foram às ruas cumprimentar os apoiadores do governo. No início da noite, a polícia prendeu o general rebelde do exército Juan José Zúñiga. Ele foi capturado e conduzido até um veículo policial do lado de fora de um quartel militar. E vai acontecer o que com ele? Nada, né? Não vai acontecer nada com ele. Vamos a esse picareta do William Vac, um sósia do Ariano Suassuna aqui, e um outro idiota. Voltando no intervalo, vamos lá. Professor Eduardo Viola, muito obrigado pela disposição de estar aqui conosco no nosso estúdio na Avenida Paulista. Boa noite. Boa noite. Lorival Santana, grande prazer ter você, como sempre, aqui na roda. Vamos ao nosso assunto, o general Juan... Meu Deus, o cara enche a cara de maquiagem na volta e olha o estado das olheiras desse cara. José Zúñiga foi preso agora à noite, depois de liderar uma tentativa... vocês são um canal caro, meu. Porra. Que maquiagem horrível. Vai fazer um tratamento aí, William. Olha essa tua cara feia aí. Já botei em Full HD aqui e não tá dando. É um traidor esse cara. Tentativa de golpe na Bolívia para destituir o presidente Luiz Arce. Acompanhe. No começo da tarde, um blindado forçou a entrada do Palácio Presidencial Boliviano em La Paz. O presidente Luiz Arce acusou o general Juan José Zúñiga de orquestrar a tentativa de golpe. Ele foi destituído do cargo de comandante do Exército na última terça-feira. Olha aquela pintura do Bolívar lá, que coisa mais horrível aquela pintura lá. De orquestrar a tentativa de golpe. Porque essas cafonices latino-americanas são todas parecidas, né? Olha o jeito que aquele cara segurando aquela espada. Coisa horrível essas pinturas. Essa é a história desses caras. Ele foi destituído do cargo de comandante do Exército na última terça-feira, após ter feito declarações polêmicas contra o ex-presidente Evo Morales. Zúñiga afirmou que os militares agiriam para uma possível candidatura de Evo Morales em 2025. Disse ainda que pretendia libertar o que classificou de presos políticos. Após denunciar a tentativa de golpe, Luiz Arce impulsou 3 novos líderes... Espera aí um pouquinho. Os militares queriam esse cara aqui? Então esse golpe militar foi de esquerda. Zúñiga afirmou que os militares agiriam para uma possível candidatura de Evo Morales em 2025. Disse ainda que pretendia libertar o que classificou de presos políticos. Após denunciar a tentativa de golpe, Luiz Arce impulsou 3 novos líderes militares. Então nós estamos descobrindo, isso aqui é um racha nos militares. Esse é o motim. A única maneira de nós termos um exército nacionalista no Brasil é um motim militar. Isso não precisa afetar nada no Brasil. E por que eles estão fazendo aquele dedinho daquele jeito lá? Então houve um motim militar. Então esse governo do Arce, é engraçado que Arce é uma versão, é uma nomenclatura precária de S, que é bunda. Arce. Interessante. O novo comandante-geral do Exército, José Wilson Sánchez, ordenou a retirada dos soldados sublevados das ruas e a desmobilização das tropas. Após horas de tensão, Zúñiga foi preso. Deploramos actitudes de malos militares que lamentablemente repitem a história reciente del país, tratando de hacer un golpe de Estado cuando el pueblo boliviano siempre ha sido un pueblo... Não é mentira, não é verdade. Democrático. Eu detesto essa palavra democracia. Primeiro que são todas repúblicas, não somos democracias. Somos repúblicas. Em 2019, um golpe... Meu Deus, tem certeza? Não é 1980? Isso aqui é VHS, Betamax? O que é essa imagem? O golpe militar fez Evo renunciar à presidência boliviana. Naquele ano, Morales venceu as eleições,
mas deixou o posto poucos dias depois em meio a uma onda de violência e acusações de fraude eleitoral. Após deixar o posto, Evo passou mais de um ano exilado no México e na Argentina. Em nota, o governo brasileiro condenou nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado em curso na Bolívia, que envolve mobilização irregular de tropas do Exército em clara ameaça ao Estado Democrático de Direito no país. Países da América Latina, a Organização dos Estados Americanos e a União Europeia também condenaram a movimento. Isso não quer dizer merda nenhuma. Porque eles sempre fizeram isso. A CIA sempre organizou golpes de Estado e os condenou. Antes eles mascaravam isso. As máscaras, eu vou ter que ensinar isso de novo, né? Falta tempo para tratar isso de uma maneira mais ampla. A CIA sempre fazia isso. A primeira máscara da CIA no início era tô pegado pós-guerra para frente, né? Pós-Segunda Guerra Mundial. Eram os comunistas do mal. Depois passou-se para combater os narcotraficantes que trabalhavam para a CIA. A CIA empoderou narcotraficantes, militares narcotraficantes. Todos os militares da América Latina são narcotraficantes. Empoderaram os militares narcotraficantes que eles treinavam para... Aí dizem assim, mas por que vocês apoiam os narcotraficantes militares da América Latina? Porque eles estão combatendo o comunismo. Aí depois eles usavam como pretexto para intervir no golpe de Estado e outras formas, como eles fazem até hoje, o combate ao narcotráfico. E o terrorismo. Eles vão juntando novos. Daqui a pouco vão ser os alienígenas, a defesa do meio ambiente. Vão querer criar uma... Vai empurrando essa porcaria, eles vão querer criar legislações internacionais com teores policialescos para defender o meio ambiente. Tá? Orientação do Exército e saíram em defesa do governo de Arce. Viola, a primeira coisa que o Zuniga disse depois de ser preso é que ele não entendia o que estava acontecendo, porque ele diz ao ser preso, eu vou reiterar, é o que ele está dizendo, porque a história é fantástica, parece script de filme B. Sim. Ele está dizendo o seguinte, mas eu tinha combinado com o Arce que a gente ia fazer essa encenação de golpe para aumentar a popularidade dele. Você compra essa? Olha, é possível, é claro que eu não compro, digamos Quem é assim. esse velho? E como bem, digamos, mas é um quadro assim, Bolívia é um país assim, digamos, que de fato não Professor de RI da FGV e do IAI-USP. Como é que eu vou saber o que essa merda dessas siglas todas significam? é muito sério. Então o que acontece? Acho que tem uma crise econômica bastante catastrófica, digamos, tá? Não tem uma queda brutal das reservas nos últimos anos, assim, hoje as reservas são de $1 bilhão, uma coisa assim, digamos, tá? É decir, descontentamento social, contestação, greves de todo tipo, mobilizações, digamos, tá? Que são fortes na história da Bolívia, digamos, tá? Então, nesse quadro aí, Arce estava numa situação muito difícil, digamos. Então, se... por sua vez, Zuniga também é um cara que parece, historicamente, estar mais ligado à direita boliviana, digamos, tá? Inclusive, ele falou da libertação, digamos, do Camacho e da... Camacho, o governador do estado de Santa Cruz, que está preso faz muitos anos. Oposicionista importante. Sim. Então... Então esse foi um golpe da esquerda. Tentativa de golpe militar de esquerda. Agora, isso, quando se saberá isso, não sei, digamos. Tá? No estilo venezuelano. Mas, então, como é que eles vão... É muito importante prestar atenção nisso aqui. Como é que eles vão manejar esse negócio? Publicamente na mídia. É importante entendermos o que está acontecendo aqui. Entenda o seguinte. O golpe... Eu que não preciso acompanhar isso para entender. Tu entendendo o que significam as coisas, tu já decifra. Por isso é importante prestar atenção nesse canal. Tu vai lá, tá? No teu próprio tempo e assistam vídeos mais antigos que vocês vão entender. Sobre outras temáticas. E aí nem todos assistem vídeos de forma cronológica. Mas tu vai entendendo, né? Os meios de colaboração estão aí nos links e na barra. O Arce é considerado de direita.
essa tentativa de golpe desse general aí, ele é um general de esquerda. Então, a narrativa que eles sempre dizem é que a Venezuela está em colapso devido à ditadura de esquerda comunista do venezuelano do Maduro. Porém, de acordo com esse velho aqui da ioioiaiaia, né? Essa sopa de letrinha aqui, essas siglas todas dele, a Bolívia está em crise e esse cara é de direita. Então esse general é de esquerda e quer a libertação dos outros caras. Então como é que fica isso aí? Então os defensores da democracia são de direita. Note que a direita tem usado a palavra democracia o tempo inteiro. Todos usam esse eufemismo agora. Então isso foi uma tentativa de golpe de Estado militar de esquerda. Então tome nota disso aí. Em contraponto à crise criada pelo governo de direita centro, desse Arce. Então, é engraçado que ele tem um país em crise da mesma forma que a Venezuela tem um país em crise. Então essas crises não têm a ver com polaridades políticas, e sim outros fatores. Mas vamos ver como é que eles vão distorcer isso aqui. Não acho muito relevante se foi ou não foi um ato golpe. Lorival, Arce e Evo Morales caminharam juntos durante um bom tempo. E é um movimento que Evo Morales, se não me engano, ele foi o fundador do movimento socialismo. Se fragmentou. É um dos legados do populismo na Bolívia foi essa desintegração da capacidade dele de se organizar para as próximas eleições. Ambos viraram candidatos ferrenhos um contra o outro. Melhoraram as chances de Arce depois dele? Não confio nas análises desse cara aqui, mas a gente vai vendo isso aqui, a gente vai acompanhando as outras coisas, nós vamos descobrir a verdade. Né? E aí sim, ele perdeu de fato o apoio dos militares, mas de outros, eu acho que quem estava tentando um golpe, na verdade, era o próprio Evo Morales. E aí sim, um autogolpe, de verdade, porque ele atropelou a Constituição e como ele controlava o judiciário, ele perdeu em 2016... estão querendo um paralelo com Lula. Ele perdeu um plebiscito por 50... Então, presta atenção. O cara acabou de tentar dar um golpe de Estado e a culpa é do Evo Morales. 2 a 48%, que negaram então a ele o direito de fazer o 4º mandato. Ele teve 3 mandatos, de 2006 a 2019. E aí, em 2017, o Tribunal Eleitoral decidiu que ele podia sim, se candidatar, apesar de ter perdido o plebiscito, a Constituição não permitir. Então, a Organização dos Estados Americanos CIA denunciou esse processo. Mesmo assim, teve a eleição considerada fraudulenta pela OEA. Considerada fraudulenta pela OEA. Tá, mas a OEA não considera fraudulento o Guaidó. Então nós vamos sair desses caras aqui. Vamos ver o que... Mas deu para ter uma base, né? Vai ser tudo assim as análises, esse escudo de cachorro, tá? Vamos pegar outros elementos aqui. Uma tentativa de golpe na Bolívia... Olha a roupa dessa guria, meu Deus do céu. Por que esses idiotas ripongo da BBC se vestem que nem umas lésbicas dos anos 70? O que é isso aqui, hein? Tu fugiu de uma seita? O que essas mulheres usam com esses cabelos curtos, com esses chale? Que porra é essa? O continente inteiro em estado de alerta. Um general foi preso depois de ter sido acusado de ter invadido o Palácio Presidencial em La Paz e tentado derrubar o presidente Luiz Arce. Ao mesmo tempo, o general acusa o próprio presidente de ter orquestrado o episódio. Tudo isso acontece em meio a uma aparente disputa de poder entre o atual governo e... Então existe a possibilidade do Evo Morales ter orquestrado isso aí. E o ex-presidente Evo Morales. E a segunda... E lá tem a oposição do patriarcado branco, porque todos os caras que eu tô vendo aqui são marrom. Toda vez que a Bolívia passa por uma instabilidade dessas em 5 Cadê teu outro brinco, Guri? Daqui. anos. Eu sou a Laís Alegrete, da BBC News Brasil, e nesse vídeo explico em 4 pontos o que está acontecendo na Bolívia. Primeiro, a tentativa de golpe. Em 26 de junho, soldados e veículos militares tomaram por algumas horas o controle da Plaza Murillo, em La Paz. Isso dá o exemplo que isso é possível. Eles O pessoal filmando.
Parece um pouco cenográfico mesmo. No Palácio Queimado, sede do governo. O cara carregando uma Uzi, casualmente. Liderados pelo general Juan José Zúñiga, que prometia, entre aspas, reestruturar a democracia. Tá. O governo reagiu e horas depois Zúñiga foi preso pela polícia. Ele havia sido destituído do cargo de chefe do exército boliviano no dia anterior por algumas declarações que fez sobre o ex-presidente Evo Morales. Eu vou detalhar já já como Morales entra nessa história. Em algumas cidades bolivianas, inclusive em La Paz, a população foi à rua protestar contra a tentativa de golpe. Luiz Arce fez um pronunciamento televisionado ao lado de seus ministros. Al pueblo boliviano y a toda la comunidad internacional. Todo mundo é baixinho, gordinho e marrom. Não, isso aqui não parece um bando de pé rapado. Não parece uma caravana, uma excursão. Isso aqui, que buraco essa Bolívia. Puta merda, cara. El país hoy está enfrentando... Que depressão essa gente. O que lá é um favelão lá atrás. E veio a público esse vídeo de Luiz Arce confrontando diretamente o general Zúñiga e dizendo que não aceitaria insubordinações. É estranho esse golpe mesmo. Eu tô achando estranho isso aqui. Ainda há pontos Eu a acredito que a teoria do general de que isso foi combinado é verdadeira. Não duvido, porque tá muito cenográfico isso. esclarecidos Golpes não sobre são as assim. motivações de Zúñiga. O que se sabe até agora é que ele afirmou, entre aspas, que uma elite e vândalos estavam destruindo a Bolívia. É, isso aí. Ele também disse que buscava a liberação do que chamou de presos políticos, como a ex-presidente interina Janine Áñez. Também defendia, entre aspas, uma verdadeira democracia. Todos eles Las defendem. Fuerzas Armadas pretendem Sempre. Todos os golpes militares é a favor da democracia. Sempre. Todo mundo é a favor da democracia. Isso é um eufemismo. Querem dizer que é a favor do bem. Quer dizer bosta nenhuma isso aí. estructurar la democracia. Democracia. Que sea una verdadera democracia. No de unos cuantos, no de unos dueños que ya están 30, 40 años manejando el país. Mas poucos momentos antes de ser preso, o general disse a repórteres que foi o próprio presidente Arce que deu a ele... E note que essas prisões de militares, assim, por favor, senhor militar, senhor que eu gostaria, você tem que ser preso, tá? Pra nós fazer uma... O cara dando entrevista, assim, presta ser preso. Eu não entendo a gravidade desse golpe aí. Conversando, com licença, enquanto eu sou preso, traz um docinho pra mim, um cafezinho. Enquanto eu aguardo, o senhor quer alguma coisa enquanto você está preso, você vai ser preso por um golpe de Estado? Não, pode deixar. Instruções para colocar tanques nas ruas numa tentativa de reverter a baixa popularidade do governo. A senadora de oposição Andrea Barrientos ecoou essa acusação, A mais bonita até agora. Que a crise econômica e política boliviana teriam levado Arce a lançar uma espécie de autogolpe para se fortalecer no poder. Não duvido. Nosotros vamos a defender la democracia, por supuesto, pero no vamos a ser parte de un show montado que trata de beneficiar a quienes son incapaces para gobernar. É algo que até agora o presidente nega. Por enquanto, Sério, tudo vai dizer indica que sim. que o motim do dia 26 teve vida curta, mas as próximas semanas dirão se foi mesmo apenas um fato isolado. A reação do governo. O que esses dedinhos que esses caras fazem? E por que ó, um símbolo daquela marca de trator lá atrás, essa véia gorda com esses panos, que gente cafona é? O que é isso aqui, hein? Que gente esquisita essa boliviana, esses caras. De Zúñiga, Arce nomeou novos líderes militares. E o novo comandante-geral do Exército, general José Wilson Sanches, ordenou a desmobilização dos soldados na rua. Que todo o personal que se encontra mobilizado em las calles deve retornar a suas unidades. Os militares que haviam se mobilizado no centro de La Paz começaram a deixar a plaza. Não foram presos, então. Após a retirada das tropas, Luiz Arce saiu à varanda presidencial e, diante de uma multidão, agradeceu aos cidadãos que se mobilizaram. Isso é uma farsa, isso foi uma farsa. Uma farsa, assim como o Lula lutando contra o golpe que não existiu, mas nós tivemos um outro golpe em 2016. É uma farsa. Então tu vê que todos esses governos da América Latina pegaram essa história de lutar contra a democracia para se manter no poder. É uma linguagem farsesca, então, como sempre foi, porque nós somos repúblicas. É possível que hoje hagamos retroceder esta intentona golpista. Graças, pueblo boliviano! Arce
Arce e Morales. A polarização política na Bolívia tem se aprofundado nos últimos anos, em meio à instabilidade política e econômica e às divisões internas do MAS, o partido governante. E essas divisões dizem respeito justamente a Arce e a Evo Morales. Recapitulando, Evo Morales foi o primeiro presidente indígena da Bolívia e governou... Mas eu só vi indígena até agora. Tem algum branco, algum mestiço, todo mundo é marrom, baixinho e gordinho. Eu não vi ninguém diferente. Popularidade até sua conturbada saída do cargo em 2019. Na época, Morales foi acusado de tentar driblar normas constitucionais. Isso é golpe. Isso é a mesma coisa que fizeram com o Lula. Então é farsa. O Morales não fez porra nenhuma. O Morales era mais nacionalista, mas ele era um Lula da Bolívia. Dá pra nós entender quem ele era. Tá. Para buscar um quarto mandato presidencial. E as eleições realizadas em 2019 foram consideradas fraudulentas pela Organização dos Estados Americanos. A Organização dos Estados Americanos é a CIA. Tá, entendemos. Morales chegou a dizer que convocaria novas eleições, mas acabou renunciando diante da escalada de tensões no país. Sim, porque eles usam a mídia, que nem aqui para trás assim, tem lá os William Vac deles, os Estadão deles, tudo e tal. Disse na época que estava sofrendo uma tentativa de golpe de Estado e que estava sendo pressionado por militares a deixar o poder. Morales se refugiou temporariamente no México e na Argentina, enquanto seus apoiadores tomaram as ruas. Veja o relato da época do correspondente da BBC na Essa reportagem está melhor que a da CNN. Latina, Will Grant. Their chant couldn't have been more uncompromising. And so is this guy talking like this. Tem algum branco aí? Oh yes, it's civil war, shouted thousands of Evo Morales supporters as they descended from the city of El Alto on foot in protest at the way their leader was forced from office. They say his resignation at the military's request amounts to a coup, and they refuse to recognize his successor. After Morales went into exile in Mexico, Senator Janine Áñez was declared Bolivia's interim president. Isso foi um golpe, que nem fizeram com o Lula aqui. Um pouquinho diferente, mas foi. Ó, bem perua da Flórida essa mulher. Viu? No, sin duda que no, porque son tiempos diferentes. Áñez afirmou... Papinho furado. Deixa nós ouvir o que ela falou. Na época que não se tratava de um golpe, mas sim de dar ao povo o direito de recuperar seu voto. Mas em 2022, ela foi condenada a 10 anos de prisão por causa do episódio. A ex-presidente interina se diz vítima de uma disputa política. Evo Morales voltou à Bolívia quando Luiz Arce venceu a eleição presidencial em 2020. Mas nos últimos anos, Morales passou de mentor a rival de Arce. O ex-presidente passou a acusar o atual mandatário de corrupção e a se posicionar como candidato à presidência. Já Arce reagiu dizendo que apoiadores de Morales estavam tentando encurtar seu governo. Até que 6 meses atrás, a Corte Constitucional decidiu que Morales não poderia concorrer às eleições de 2020. Que nem Lula, que nem Bolsonaro, tu vê similaridades nisso aí. 25, algo que o ex-presidente afirmou ser uma manobra do governo para tirá-lo do páreo político. O cenário eleitoral, por enquanto, é incerto. A gente quer apostar quanto que esses povos minorias é tudo organização jesuíta. Todas aquelas táticas missionárias, organismos, movimento populista. Morales manteve sua intenção de disputar o pleito e Arce ainda não deixou claro se buscará a reeleição. Bom, o fato é que o general Zúñiga fez um pronunciamento na TV dizendo que Morales seria preso se insistisse em concorrer. Ele foi destituído do cargo pouco depois dessa declaração. E daí chegamos à situação atual. Quem falou isso? Seria preso para a reeleição. Bom, o fato é que o general Zúñiga fez um pronunciamento na TV dizendo que Morales seria preso se insistisse em concorrer. Ele foi destituído... Então, vê a diferença da cobertura. Então, na verdade, é isso aqui, ó. O general trabalha para os Estados Unidos, porque ele está apoiando a mulher que foi presa por golpe. Então, o sistema judiciário da Bolívia funciona, porque eles prenderam a mulher por tentativa de golpe. A mulher marionete dos Estados Unidos que foi presa. Esse general defende ela. E esse cara aí, que é opositor do Evo Morales, está junto com o general. Tá? Ele usa a popularidade do Evo Morales. Fica aí o recado, Lula. Ele usa a popularidade do Evo Morales, que fez essas costurações que o Lula faz também, com os Alckmin da vida aí, né? Com esses bancos central, com essas porra. E ele
fez uma encenação com o general. Muito bem. Do cargo pouco depois dessa declaração. E daí chegamos à situação atual. Morales também condenou a tentativa de golpe e pediu que a justiça haja contra Zúñiga e outros militares. Tudo isso se insere num contexto de piora dos indicadores econômicos da Bolívia, que por muito tempo foi um dos países que mais cresciam na América Latina. A economia boliviana sofre com uma grave redução em suas reservas internacionais, que por sua vez provoca uma escassez de dólares e prejudica as importações. Lembrando que o Campos Neto entregou as reservas nacionais brasileiras para que a BlackRock manejassem. Então, quando surgir um problema parecido com esse, saibam. Remédios até combustíveis. Arce, que foi ministro da Economia durante a época de crescimento do governo de Evo Morales, como presidente enfrentou um cenário muito mais adverso. Como é pobre esse país, cara. Barbaridade. Tudo é uma chinelagem, tudo é sujo, tudo é um favelão, cara. Os caras são uns baixinhos, marronzinhos. É tudo uma tosqueira esse lugar. Com queda nos preços das matérias-primas exportadas pela Bolívia. Bolívia Cagando uma flauta. E escassez de combustível, algo que tem provocado greves e protestos. Todo mundo é igual nessa merda. Inflamado o cenário político. A tentativa de golpe na Bolívia recebeu condenações internacionais de líderes de países como México, Chile e de organizações como União Europeia e Organização dos Estados Americanos. No Brasil, o presidente Lula também se manifestou, primeiro dizendo que buscaria mais informações sobre a situação e exaltando a democracia. Esse cara não tem uma inteligência intercontinental dizendo para ele tudo que está acontecendo na volta. PT é um amadorismo político incrível. Eles vão assim chutando, empurrando. Tem um governo provinciano. Todos os governos brasileiros são tudo provinciano, empurrando. E é assim que eles fazem. Eu quero que a democracia prevaleça na América Latina. Golpe nunca deu certo. Obrigado, pessoal. Depois, nas redes sociais, Lula afirmou que a posição do Brasil é clara. Todos falam isso. Bolsonaro também fala qualquer forma de golpe. Esse é o mesmo cara que apoia a censura do STF. Paraty disse em nota que o governo brasileiro, entre aspas, condena nos mais firmes termos a tentativa de golpe de Estado que envolve mobilização irregular de tropas do Exército em clara ameaça ao Estado Democrático de Direito. O Ministério disse também que está atento à situação dos brasileiros na Bolívia e que, em caso de emergência, eles devem consultar a Embaixada Brasileira em La Paz. A gente vai seguir de olho nos desdobramentos. Então essa notícia foi boa. Não me informou. Tu tendo os elementos para entender, tu consegue decifrar o que ela disse aqui. Se tu só pegar e assistir a BBC, tu vai eventualmente ser manipulado pela onda deles. Porque tu tem que entender o que cada coisa quer dizer. Quem acompanha esse canal pressupõe já tem uma noção, já sabe mais ou menos decifrar quando uma pessoa dessa aqui fala desse jeito que eles falaram aqui. Não está muito codificado, mas tu vê que eles enaltecem as autoridades, essas OEA. Eles não mencionam como a CIA opera, eles não mencionam essas coisas. Então é assim que eles perpetuam a farsa. Parece que são eventos assim, né? Que surgem como um vento, uma coisa. Então é isso aí.